Glória. Aleluia. Glória a Espírito Deus. Santo de Deus. Deus vivo. Deus, vai quebrando, Senhor, todo o mal sobre as nossas vidas. Quebra o arco, corta Vai as quebrando, mãos. Senhor, toda inveja, toda Queima palavra os de carros maldição, do Senhor. fogo. Traz pessoas, Senhor, para esse lugar, Senhor. Aleluia. Pessoas necessitando de escutar a Tua voz, a Tua palavra, porque Tu é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Por isso, Senhor, eu e a pastora te pedimos agora nessa noite, Aleluia. Senhor, isso, que Tu possa enviar os Teus anjos, Senhor, para que mais Envia. pessoas estejam vendo, Envia, Senhor, Deus. para pessoas que estejam te adorando, necessitando da Tua palavra, necessitando da Tua Aleluia. voz. Senhor, quebra toda obra de bruxaria, macumbaria, toda inveja, toda contenda, toda palavra de maldição, tudo aquilo que não te Glória. convém, Senhor. Vai, Senhor, no encontro de cada um, Senhor, daqueles que estão com câncer, daqueles que estão desacreditados pelos médicos, Senhor. Daqueles que estão Aleluia. desanimados, Glória a Senhor, Deus. querendo se matar, querendo Guerreiro. voltar a beber, querendo voltar a se drogar, querendo voltar a se prostituir. Por isso, Pai, te pedimos, Senhor, vai de encontro, Jesus, nessa noite a cada um, Aleluia, Senhor, que glória. necessita escutar a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor, seja na vida de cada um, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, livra, Senhor, de todo laço, de todo embaraço, de todo espírito de morte, de toda contenda, Aleluia. de todo principado, de toda potestade, de tudo aquilo que não te provém, Glória. Mas Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu Conhece. conheces o nosso caminhar, o nosso levantar. Tu conhece, Mas que Tu Deus. podes, Senhor. Só Tu podes, Senhor. Senhor, para onde vamos se só Tu, Pai, tem palavra de vida eterna, Senhor. Verdade. Então que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa visitar, Senhor. Aleluia, Pessoas nessa glória a noite, Deus. Senhor. Porque Trabalhe a pessoas, Deus. Senhor, dependem de Ti, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, porque o Senhor alimenta até as aves do céu e os Verdade. animais do campo. Assim o Senhor tem nos alimentado, Senhor. Glória. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nessa noite. Muitos queriam estar, mas não conseguem, Senhor, porque às vezes o diabo cega, às vezes o diabo quer parar, às vezes a pessoa está Deus, aleluia. mas o Senhor conhece nossos corações, Senhor. Verdade, Por isso Deus. nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha de encontro, Pai. Vai lá, Senhor, naquela casa de prostituição, Glória. Senhor. Liberta aquela mulher, Liberta, Senhor. Deus. Vai lá, Senhor, na comunidade, Pai. Liberta aquele homem, Senhor, que está com um fuzil, Pai. Liberta aquela pessoa que vai lá para se drogar. Ô Senhor, vai tocando na vida de cada um, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor. E te engrandecemos e te pedimos, Pai. Nós necessitamos, Senhor, da Tua cura, Senhor. Tanto física, Senhor, como mental, Senhor. Porque às vezes o diabo tenta atacar, Senhor, o nosso Aleluia. subconsciente, Senhor. Glória. Nos desanimar, nos enfraquecer. Querendo, Pai, que a gente volte, Senhor, atrás, Senhor. Mas o Senhor fala, Senhor, que a obra é grande, Senhor, mas poucos são os trabalhadores, Senhor. E o diabo tenta, Senhor, cegar o Teu povo. Verdade. E o diabo tenta, Senhor, entristecer. Por isso nós te pedimos, Senhor. Venha, Senhor, nessa noite, Senhor. Oh, e meu faça Deus. assim presente, alabra, canta, Aleluia. Glória a Deus. Uribe canto decai, de promanás. Espírito Santo de Deus, já posso sentir a Tua Aleluia. presença, Senhor. Já posso sentir, Senhor, o Teu respirar, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Glória a Deus. Venha, Pai, conosco, Senhor. Venha, Senhor, livrando, Senhor. Venha quebrando todo laço, todo embaraço, Eita, toda contenda, Deus. Pai. Tudo aquilo, Senhor. Faça, Senhor, esse lugar, Senhor, voltar a ser como antes, Pai. Abençoa, Senhor, a pastora Maria, Pai. Abençoa, Quebra, Deus. Senhor, tudo aquilo que está tentando parar ela, Guerreia. Senhor. Toca nas pernas dela, Senhor, dá Toca, cura para ela, toca. Senhor. Às vezes a Tua serva Deus, está cansada, Deus. Pai, não querendo levantar, às vezes pela dor, mas só o Senhor que sustenta. Trabalha, Deus, Mas Tu guerreiro. conhece o coração da Tua serva, Senhor. Trabalha, Por guerreiro. isso, Senhor, o desejo dela é para a Tua obra, Senhor. É. É o que anima ela, Senhor, é o que traz vida a Eita, ela. Deus. É o que conforta o
Pai. Toca, Por isso, Deus. Pai, nós te pedimos, Toca Senhor. meus A tua olhos. palavra diz que os inimigos Toca na podem vir por ajuda, um meu lado, Deus. mas por sete fugirão. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Prepara, Senhor, uma mesa perante os nossos inimigos, Senhor. Unge a nossa cabeça por ela e faça o nosso cálice transbordar. Oh Espírito Santo de Deus, por um caminho virão, mas por sete tem que correr. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Palavra cega como nunca deu promanácia. Espírito Santo de Deus, agora, Pai, quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, através dessa palavra, que o Senhor possa, Aleluia. Senhor, tocar corações, que o Senhor possa, Senhor, quebrar maldições, que o Senhor possa, Senhor, fazer algo sobrenatural nesse lugar, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, assim como Moisés falou, e eu falei para ti, Pai, antes de sair de casa, se o Senhor não for comigo, não deixe nem eu sair de casa. E se o Senhor não fosse com a pastora, mas o Senhor é com a pastora, Pai, porque eu vi ela clamando a ti, que eu vi ela te adorando, te exaltando, dizendo que o Senhor é grande e o Senhor é maravilhoso. Então, Pai, venha nessa palavra, Pai, poderosamente. Oh, aleluia! Nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis. E depois da morte de Acabe, 2 Reis, capítulo 17, perdão. Amém. 2 Reis 17. 17 não, eu errei de novo. 19. 2 Reis 19, capítulo 1. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. Entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, mordomo, e Senabe, escrivão, e aos anciões dos sacerdotes cobertos de pano e de saco, ao Aleluia! filho de Amós, aos quais disseram-lhe, e assim diz Ezequias, este dia é o dia de angústia e o dia de perturbação e blasfêmia, porque os filhos chegaram ao par e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, que enviou o seu Senhor desde da Síria, para afrontar o Deus vivo, para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus te ouviu. Ezequias viram Isaías, até aqui. Aqui está falando... Não, espera aí, meu amado. 2 Reis quanto mesmo? 19. 19, amém. 2 Reis 19. 2 Reis 19. 19, tá bom. Pronto, já achei. Já achei. E sucedeu que no terceiro ano de Osés, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz. A Bíblia fala que ele começou a reinar com 25 anos. Só que o pai dele, Acaz, ele pecou tanto contra Deus que foi um dos piores reis de Israel, porque teve muitos reis ruins em Israel. Mas Ezequias quis fazer tudo ao contrário do pai dele e reinou durante 29 anos. Eita Deus! Por 29 anos reinou. Quebrou os altares de Baal, quebrou todos os altares, fez tudo que agradou a Deus, pegou os mandamentos de Moisés e seguiu tudo aquilo. E quando Ezequias começou a reinar, a Bíblia fala que o Senhor foi com ele em todos os dias da sua vida. Glória! Porque em tudo ele Maravilha! queria seguir ao Senhor. Glória a Deus! Todos os ídolos, fez Israel seguir ao Deus vivo e voltou todos em comunhão com Deus. Mas maravilha! Ezequias. E Ezequias fez algo surreal que poucos fariam. Às vezes pessoas com medo talvez desistiria. E ele não desistiu daquilo que Deus botou na mão dele. Maravilha e a Bíblia do Pai! fala que quando ele voltou a seguir a Deus, ele pagava tributo para a Síria. Só que o rei Senaqueribe
o rei Senaqueribe ficou revoltado com ele, porque ele desistiu de dar tributo, de dar dinheiro para o rei Senaqueribe, mas só que Deus, a Bíblia fala que Deus foi com ele. Só que Glória. Senaqueribe se enfureceu grande, que enviou 185 mil soldados Eita, para matar Deus. Ezequias. Mas a Bíblia fala que Ezequias orou e se humilhou. Falou: Senhor, olha como é que tem um homem querendo te afrontar. Olha, Senhor, como é que tem um homem. Estou falando com as minhas palavras, irmão. Olha como é que tem um homem querendo, Senhor, querendo te afrontar, Pai. Se o Senhor possa fazer algo por mim, Pai. Se algo eu te agradei, Pai, que o Senhor possa fazer. E a Bíblia fala que Deus enviou um anjo. Glória. Feriu 185 mil soldados. Eita Deus. E feriu Eita todos. Deus E a de Bíblia diz que poder. eles todos desceu a sepultura. E Aleluia. aquele que veio afrontar Ezequias foi o que voltou em retirada, porque viu a morte do seu Glória. filho. E a Bíblia Aleluia. fala que Deus foi sempre com Ezequias. Meu E Deus, Senaqueribe coisa morreu boa. pelos próprios filhos. E Deus fez outro filho dele se tornar rei. Aí eu te falo, irmão, às vezes tem coisas que a gente não entrega na mão de Deus, quer fazer pela nossa própria força. É Mas a verdade. gente vê um homem aqui que fez algo diferente. Maravilha. Botou tudo na mão de Deus. É. Às vezes Deus está te perguntando para mim e para você agora nessa noite: o que tu queres que eu te faça? Eita, Tá Jesus. difícil, tá? Mas tenha força para ficar de pé. Glória. A Bíblia diz que o justo pode cair, mas o Senhor levanta. Então eu Isso. quero te falar, irmão, não desista do teu sonho, Oh, não desista do maravilha. seu projeto, não desista da sua vida. Eu sei que está difícil, eu sei que tá as coisas Eita Deus, coisa boa. Aleluia. Querendo fazer que o diabo pare, mas Deus não vai parar essa obra. Deus Deus não vai maravilhoso. desistir de ti. É. Deus não vai deixar você prostrado nesse lugar. Mas por isso eu venho te dizer, eu vim lá de Caxias para Nilópolis, para Glória. Ele não vai deixar você prostrada. Verdade. Ele não vai deixar você caído. Ele Verdade. não vai deixar você triste. Ô maravilha. Talvez Glória. acontecer, mas Deus falou para mim: Deus vou da fazer algo justiça. diferente nesse lugar. Deus Eu vou de fazer esse glória. paralítico andar. Eu vou fazer aquele que está com câncer ser curado. Eu vou fazer aquilo tudo que você sonhou. Porque você não desistiu. Maravilha. Porque você pede a Deus. Assim Ezequias não desistiu. E Deus foi com ele. E a Bíblia Glória. fala que Ezequias fez algo que desagradou o Senhor também. Ô que Mas a maravilha. Bíblia fala que Deus veio e usou Isaías e falou: Ezequias, bota a tua casa em ordem, que hoje você vai perecer. Maravilha. A Bíblia fala que quando Isaías foi embora, Ezequias foi e orou. Falou: Senhor, se tiver algo que eu te agradei, ou se tiver algo, Senhor, que um dia eu te fiz e o Senhor viu graça em mim, Que maravilha. ô Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor, fazer me curar. E a Bíblia fala que o mesmo que foi embora foi o mesmo que teve que voltar, para falar assim: ei Ezequias, assim diz o Senhor, te acrescentarei mais 15 anos de vida. Maravilha, glória. Aí ele se alegrou. Às vezes você acha que a tua oração nem chega ao céu, Verdade. mas a tua oração chega. Às vezes você acha que você está nesse lugar e você nem quer estar, mas Deus te trouxe para te falar algo. Ô Ele vai fazer maravilha. tudo aquilo que foi morto. Glória vai a fazer Deus. vida. Ele veio. A palavra de Deus fala que Jairo perdeu a sua Nazareno, mas ele não perdeu a aleluia. fé. Glória a Deus. Porque ele ousou, ele deixou, ele era da sinagoga. E Jesus não tinha sinagoga. Jesus, ele ia curar, ele ia libertava, ele andava e começava a falar com as pessoas. Jesus ele não quer saber do teu pecado. Verdade. Jesus não quer saber do como é que você está. Jesus vem e fala assim: Aleluia. que Jesus que vai te libertar. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Verdade.
É só Ele que pode te libertar. Eu não posso te curar, a pastora não pode te curar, mas Jesus pode te curar. Por isso eu venho nessa noite, irmão, te pedir. Para de ficar prostrado. Para de querer falar que às vezes você está querendo Aleluia! querer largar tudo. Jesus está enviando um anjo na tua casa hoje para cuidar de ti. Verdade. Jesus está cuidando dos teus filhos. Jesus está libertando aquele esposo que não quer parar de beber. Jesus está indo com providência do céu para cuidar da sua vida hoje. Glória! Não fica prostrado. Quem disse que não tem cura para você hoje? E Jesus vai te curar, vai te libertar, vai te salvar. Não desista do teu sonho. Não desista daquilo que Deus tem. Oh, maravilha! Porque Deus sabe aquilo que você passou. Glória. Ele acredita muito em você. Tu respira. Ele é a água que te sacia. Ele é a alegria para a sua vida. Então, irmão, não desista. Acredita em você. Jesus é contigo. Jesus não vai deixar você prostrado nessa noite. Jesus não vai deixar você desanimado. Jesus não vai deixar você triste. Jesus vai te trazer vida e vida para abundância. Eu sei que está difícil, eu sei que está muito difícil, mas Jesus manda eu te dizer hoje Ele vai trazer vida e vida para abundância. Assim te diz o Senhor, não desista. Creia somente que o resto Ele fará. Assim diz o Senhor. E assim, que maravilha, a minha palavra hoje, em nome de Jesus. Maravilha de Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Irmão, uma maravilha. Vou dar ali essa de forma para Jesus. Verdade. Espírito Santo de Deus. Eita Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmão, que palavra maravilhosa. Depois o irmão passa esse vídeo, tá pro teu celular. É pelo... Está pelo WhatsApp. É isso mesmo. Tá? E se o irmão quiser passar agora, pelo celular, tá aí. Ai, meu Deus do céu. Eu vou jogar no TikTok, tá? Eu posso ligar? Eu posso? Vou jogar no TikTok?